Boa noite, igreja, paz seja com todos, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa nesse dia, nessa noite, que o Espírito Santo possa ser presente na sua casa. E eu quero, antes de a gente ministrar sobre a parábola, sobre essa série de parábolas que a gente tem ministrado nas quartas-feiras, eu quero trazer alguns avisos para vocês. Primeiro, é nossos dízimos, as nossas ofertas, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, o seu trabalho, aqueles que estão desempregados, que Deus possa abrir as portas. E algo que eu aprendi é que no Velho Testamento, quando traz para nós o ensinamento daquilo do dízimo, das primícias, no Novo Testamento traz uma revelação de que não se limita somente ao dízimo ou às primícias, mas sim tudo que nós temos é para a glória de Deus. Cristo é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. E na vida de Cristo a gente vê isso, de uma entrega, e na vida dos discípulos também, de compreender que Cristo ele deveria ser Senhor de todas as áreas, de que Ele não somente quer ser o nosso Salvador e trazermos a vida eterna, mas também sermos nosso Senhor nessa terra aqui, para que a realidade do céu possa ser realidade em nossas vidas aqui na terra e que o reino dele se manifeste através de nós. Então vamos orar, colocando diante de Deus esse momento agora, o culto e aqueles que vão dizimar e ofertar também. Pai, eu te agradeço, Pai, por esse dia, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu peço, Deus, que a Tua presença, o Teu Espírito seja real neste culto, Senhor. Conduza completamente, Espírito Santo, tudo que for falado e ministrado nessa noite, Deus. Fala aos corações de cada ouvinte, Pai. Abre nossa mente, nosso coração, para que possamos ser boa terra, Deus. E Deus, abençoa também, Pai, cada pessoa que está dizimando e ofertando. Pai, seja com ela tudo que ela fizer, Pai. Abençoe todas as áreas da vida dela, Deus. Prospera, Pai. E que Teu governo e o Teu reino venha sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre a casa, sobre o emprego dela, Senhor. Em nome de Jesus, para que possamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós Te agradecemos, Pai. Perdoa nossos pecados e, Pai, leva-nos dia após dia a conhecer mais o Senhor, Deus, e a Tua vontade para nós. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero trazer aqui alguns pontos só para relembrar. Nossos cultos de domingo às 9 da manhã e às 18 da noite. Então tem sido, a gente tem construído uma série aí sobre avivamento, que tem falado muito ao meu coração principalmente. Então chame seus amigos, seus familiares, convide mais pessoas. Algo que a internet faz é isso. Esse instrumento ele pode alcançar pessoas de diversos lugares e regiões ao redor do mundo. Então, quanto mais nós compartilharmos o link, falarmos do nosso culto para as pessoas, nós vamos levar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis, até que também a gente possa voltar também nos nossos cultos presenciais e nos reunirmos, como corpo, de forma fisicamente, como igreja. A igreja é quando nós nos relacionamos uns com os outros, edificamos uns aos outros, amamos, oramos, servimos e promovemos a glória de Deus através da igreja ao mundo. Então que você fique com esse aviso sobre nossos cultos de domingo, nossa escola de sabedoria também, que temos ministrado em uma série sobre liderança nas segundas-feiras também às 8 horas, e também as nossas células online. Que Deus possa também conduzir cada líder, cada anfitrião, cada célula, cada líder de treinamento, supervisor, coordenador, que o Espírito Santo possa conduzi-los nesse tempo tão, creio que é tão importante. Recebemos durante nossas semanas uma palavra de esperança, de fé, de vida, através dos grupos pequenos, como aquilo que aconteceu na igreja primitiva e graças a Deus tem voltado a se estabelecer em nossa época, nesses anos que a gente tem vivido. Então que o Espírito Santo possa ser contigo, que Deus possa te abençoar. E eu quero compartilhar uma palavra hoje sobre algo que é muito familiar a nós, que é a parábola do filho pródigo, neste capítulo que tem 3 parábolas incríveis, que é o capítulo 15 de Lucas, que fala sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e do filho pródigo, e que traz muitas revelações, assim, principalmente sobre o papel de quem Deus é, sobre a paternidade dele. E eu quero focar hoje sobre a parábola do filho pródigo,
No capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, fala assim: Jesus continuou falando. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com todo tipo de coisa desnecessária, com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E mais interessante nessa parábola, que ele retrata principalmente para mim, nem é o filho pródigo, mas sim o amor incondicional do pai. E antes de falar um pouco mais interessante aqui no contexto dessa época, que era uma desonra tanto para o pai e também para o filho. Primeiro, o pai ter que dar a herança antes do tempo devido, antes dele falecer. E outra, o filho ter solicitado isso antes do tempo determinado. Então, era um contexto daquela época que não era respeitado esse tipo de atitude. Então, aqui traz para nós alguns ensinamentos que eu quero que a gente medite nessa noite. E o primeiro deles é a primeira parte que fala assim, que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse para o pai: Quero minha herança. E qual que é o princípio, qual que é o ensinamento que eu quero trazer para vocês a partir desse primeiro versículo aqui? É nos momentos que nós queremos da parte de Deus algo que nós não estamos preparados para receber. Quantos momentos nós falamos: Deus, me dê isso, Deus, eu preciso disso. Mas como Deus, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é aquele que sabe qual que é o melhor momento de tudo, o tempo correto de todas as coisas. Quantos momentos que a gente tenta passar por cima disso? Em vez de a gente descansar em Deus, confiar no tempo de Deus, como Eclesiastes 3 fala, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, nós queremos apressar. Nós queremos falar assim: não, já é hora, já é momento, já é tempo. E nós temos atitudes imaturas,
Como aqui até fala, né? O filho até mais novo. Atitudes imaturas por querer algo antes do tempo determinado. E quando nós recebemos algo do qual a gente não está preparado para receber, nós não administramos de forma sábia aquilo que nós recebemos e nós perdemos. Porque nos falta sabedoria, nos falta discernimento, nos falta experiência. E aqui nos traz o ensinamento de um orgulho daquele filho, de uma soberba daquele filho, de ele se achar. Aí eu sei, eu posso, eu quero ser independente, eu não quero depender mais dos meus pais, eu quero construir a minha vida da forma do meu jeito. E nós não podemos deixar com que isso possa nascer no nosso coração. Qualquer tipo de intenção como desse filho mais novo, de achar que nós podemos estabelecer a nossa vida a partir de decisões nossas escolhas, porque nós temos o arbítrio, nós temos as nossas decisões aqui, e traz aqui a clareza de que existem as nossas escolhas e decisões que podem influenciar em muito, influenciar muitas coisas naquilo que nós vamos escolher lá na frente. Se nós não tivermos um discernimento de entender o tempo que nós estamos vivendo agora e descansar em Deus e confiar nele e esperar o momento correto, nós podemos plantar coisas erradas e colher lá na frente coisas erradas, como aconteceu com o filho pródigo. O filho, ele revela ali uma rebeldia de querer sair da casa do pai e ir embora. E aqui fala, né? O filho foi embora com a sua herança e desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E a consequência vem, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Isso que acontece quando nós não temos a sabedoria de compreender o momento correto de recebermos a herança, de recebermos algo de Deus, de recebermos as promessas dele. Quando nós construímos uma vida aqui de pecado, de erro, de deixarmos falar assim, eu não quero mais construir uma vida de acordo com a palavra de Deus. E a própria palavra fala que o salário do pecado ele é a morte. A Bíblia fala que aquilo que nós semeamos, certamente nós ceifaremos, nós iremos colher. E o que nós temos plantado hoje? Qual tem sido as nossas escolhas hoje? Será que nós temos sido o filho mais novo? Esse filho imaturo, que não sabe descansar, que não sabe confiar, que não tem revelação de descansar e depender de quem Deus é, do propósito de Deus, dos planos de Deus? Porque a própria palavra de Deus, ela fala que se nós não mudarmos a nossa mentalidade de acordo com a palavra, para que a gente possa ter sabedoria e discernimento, nós não vamos viver uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Guardei a tua palavra no meu coração, em Salmos fala, para não pecar contra ti. Então aqui o filho mais novo, ele tomou uma atitude totalmente errônea. E aqui, a coisa pior ainda, né? Ele vai comer comida de porcos, porque ninguém lhe dava nada. Aquilo que ele tinha de sobra na casa do pai dele. Agora ele, numa decisão errada dele, e ele não tem ninguém para dar nenhuma comida para ele. Ele entra num estado de miséria, de necessidades, e ele cai em si, e ele recorda e se lembra. E quantas vezes acontece isso com a gente, né? A gente fala assim, nossa, por que eu não continuei na minha vida no relacionamento com Deus? Por que eu não continuei alinhado com aquilo que Deus tinha na minha vida naquela época, naquele momento? Quantas vezes a gente traz à memória tempos do primeiro amor, tempos que a gente cai em si e fala assim, nossa, aquele momento da minha vida que eu estava firme com a palavra de Deus, no meu relacionamento com o Pai, servindo a Ele na igreja, na obra que Ele estava fazendo, que Deus construía a nossa vida através de um relacionamento com Ele.
Quantas vezes a gente traz à memória momentos que a gente confiava em Deus? E confiar em Deus não é uma vida sem problemas. Confiar em Deus é entender que Ele está sob controle. De que mesmo nos momentos difíceis, através do que aparenta nas circunstâncias adversas e externas, nós confiamos nele. Mas quando nós paramos de confiar, deixamos com que a ansiedade, com que a depressão, com que o medo, com que a insegurança, com que a falta de fé alcance no nosso coração, ou com que a gente deixe de lado de viver de acordo com a palavra, chega um momento que porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a verdade. Isso que é a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o verbo que se fez carne, é a palavra viva, visível de Deus. E aqui revela algo que já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você também. Caindo em si, ele disse: será que não é tempo de nós cairmos em si e lembrarmos do tempo que nós talvez buscássemos mais a Deus, que a gente buscava mais a Ele, que a gente orava mais, que a gente lia mais a palavra dEle, que a gente tinha um banquete? Muitas vezes a gente se conforma com lentilhas, se conforma com comidas de porcos, e esquece que a gente tinha um banquete quando nós vivíamos na casa do Pai, um banquete quando nós vivíamos na presença de Deus. E ele cai em si, e ele fala até assim: eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me de mim como um dos teus empregados. E o mais interessante aqui, quando ele fala: eu pequei contra o céu e contra ti, e o entendimento que eu estava meditando nessas semanas, quando nós pecamos, quando nós tomamos uma decisão contrária à palavra de Deus, não somente nós estamos fazendo algo que vai vir contra nós através das consequências daquilo que a gente planta, mas também a gente está fazendo algo que é contra Deus, porque nós estamos quebrando as ordenanças dele, contra o céu e contra ti. E o interessante aqui fala que ele viu o pai, quando ele levantou e foi para o pai, e o pai, estando longe, o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aqui traz um momento que traz a revelação do papel do pai. E Deus, em sua infinita misericórdia e graça, mesmo que aquele filho mais novo, através das suas decisões, escolheu viver totalmente de forma como um tolo, como um nécio, de forma ímpia, o pai, ele tem compaixão. Porque, gente, nós merecemos o juízo. Nós não somos merecedores da graça de Deus. Independente, muitas vezes a gente fica categorizando erro, falha, pecado. Mas, querido, independente de qual pecado que a gente tenha cometido, talvez você fique falando assim: aquela pessoa é isso, eu sou uma boa pessoa. Como muitos, infelizmente, ainda têm esse entendimento das obras. Eu sou uma boa pessoa, aquela pessoa fez isso, aquilo. Ninguém é digno. Todos nós somos carentes da graça e do favor de Deus. E essa passagem que traz claro isso, sobre essa graça, sobre o filho ter destruído toda a herança, e ainda o pai o acolhe e tem compaixão dele, e prepara uma festa, e prepara um banquete. Isso traz até a memória, talvez, para aquele filho, sobre tudo aquilo que ele tinha de bom, tudo aquilo que ele vivia com o pai, e ele esqueceu. E o pai prepara uma festa para aquele filho, que estava perdido, mas foi achado. Porque a alegria de Deus, a alegria do pai, a revelação, e a palavra traz essa revelação, de que quando um filho se arrepende, quando o filho ele reconhece Cristo, há festa nos céus. E o segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês, o primeiro é sobre a imaturidade do filho mais novo. O segundo é sobre a revelação da paternidade de Deus.
é sobre esse amor incondicional que Deus tem por nós. Hoje, nesse tempo principalmente, nós precisamos ter muito claro a identidade e a paternidade de Deus. Sabemos quem é o nosso Deus. Nós precisamos, de forma urgente, alimentarmos da palavra dele para que a gente possa ter compreensão de quem é o nosso Deus, porque isso afeta todas as áreas da nossa vida. Se nós não soubermos quem é o nosso Deus, nós vamos viver aquém sobre aquilo que Deus liberou para a nossa vida. Cristo, teve a revelação ali no momento que ele foi batizado. Deus vira para ele e fala: você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Eu já ministrei várias vezes isso, que Jesus, antes de começar o ministério dele, aos 30 anos, ele tem ali uma revelação, uma clareza, uma identidade ali firmada, de entender que ele era um filho amado e de compreensão sobre quem Deus era, sobre a paternidade. E diversas vezes ele fala: eu faço aquilo que meu pai faz. Minha vida é totalmente a revelação de quem meu pai é. E isso que nós devemos viver. Nós devemos viver como o nosso filho primogênito, o nosso irmão primogênito, sobre um estilo de vida baseado naquilo que Deus é e naquilo que Cristo revelou aqui na terra. Cristo é nosso modelo. E Deus, ele manifesta a graça dele aqui nessa passagem, faz uma festa ali para aquele filho, revela a graça dele, que mesmo o filho não merecendo, ele acolhe, ele ama, ele cuida, ele traz de volta para casa, ele faz uma festa, porque Deus não está preocupado com aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, e sim, se nós nos arrependermos e nós voltarmos a centralizar a nossa vida ao coração dele, a ter ele como nosso Senhor e Salvador, a ter ele como o Senhor de todas as áreas da nossa vida, a deixar com que o Espírito Santo guie todas as áreas da nossa vida. A própria passagem fala que o Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade, tudo aquilo que Cristo nos ensinou aqui na terra. O Espírito Santo ser algo real no nosso dia a dia. O Espírito Santo ser nosso melhor amigo. Termos sensibilidade, intimidade com o Espírito Santo, para que a gente possa viver sempre, sempre na casa de Deus, na casa do Pai. Porque quando nós estamos na casa do Pai, tudo está sob controle, porque nós confiamos nele, nós sabemos que ele é soberano. E na casa do Pai há banquete. Na casa do Pai não há restos, não há comida de porcos, mas sim há festa e banquete. E como fala lá, em Filipenses fala que a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração em Cristo Jesus. E para que essa paz alcance o nosso coração, nós temos que entender que nós temos que viver alinhado com o coração de Deus. E o mais interessante é que muitas pessoas focam só no filho pródigo e no papel do pai, sobre o erro do filho pródigo e sobre a paternidade de Deus, sobre a graça, sobre o favor imerecido de Deus, de Ele nos acolher, de Ele nos amar, de Ele transformar a nossa vida, porque quando Deus faz algo a nós não é porque nós não merecemos, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. E a própria palavra fala que o maior desejo dele é que todos sejam salvos e alcancem o conhecimento da verdade. Mas o interessante é que o filho mais velho também traz ensinamentos para nós. O filho mais velho fala assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho se irou e não quis entrar. Então o pai o insistiu, falando para ele participar da festa.
Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado, servido a ti, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu não me deste nenhum cabrito. Mas esse que acabou com toda a herança, quando ele volta, você faz uma festa. Aí o pai fala assim: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que tenho é seu. Nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e agora voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O mais interessante do filho mais velho é aqueles que estão na casa do pai, mas não vivem uma vida com clareza da gratidão, de uma vida de gratidão, de adoração, de agradecimento, de ações de graça, por estar ali com tudo disponível através da casa do pai. O filho mais velho, ele murmura, ele reclama. O próprio pai fala: tudo que é meu é seu. E eu lembro muito quando Deus conduzindo o povo ao deserto ou a caminho de Canaã, e o povo murmurando, o povo reclamando. Deus mandando comida, maná de noite, de dia. E Deus trazendo provisões, trazendo manifestações sobrenaturais, e eles murmurando. E não reconhecendo ali o milagre que Deus estava fazendo na vida deles, por ter tirado eles do Egito, levando eles para a terra prometida. E aqui o filho mais velho mostra isso, um filho que, mesmo estando na casa do pai, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ele não se alegrou do filho ter voltado para casa, ele não se alegrou, ele murmurou, ele reclamou e não entendeu que tudo que era ali era dele. Não era porque o pai não tinha feito algo especial por ele, mas sim que deveríamos celebrar sempre quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa era curada, ela é liberta, ela é salva. Nós não podemos deixar com que a murmuração, com que a ira, com que uma vida de reclamação alcance nosso coração quando uma pessoa alcançar uma bênção, quando uma pessoa alcançar algo na vida, quando Deus abençoar e prosperar a vida dela em alguma área da vida dela. Quando ela se arrepender, quando ela for curada, quando ela for salva, quando ela for transformada, quando Deus abençoar para que ela alcance os objetivos da vida dela, nós temos que nos alegrar. Nós temos que levar, como o pai teve aqui, entendimento de que agora o mais importante de tudo é que ele voltou para a casa do pai, que agora ele está sob os cuidados do pai. E que entender que, como muitas pessoas hoje fazem isso, tem muitas pessoas que vão para a igreja com a intenção errada, porque eles acham que eu vou para a igreja alcançar em busca da minha bênção, eu vou ir na igreja em busca da minha bênção, entender que quando nós estamos em Cristo, em Romanos 8 fala que nós não temos mais o espírito de medo para vivermos atemorizados, o espírito de escravo, mas sim nós temos o espírito de adoção de filhos, da qual nós podemos clamar a Deus: Abba Pai, papaizinho, e que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então aquilo que é herança de Cristo é nossa também. Então quando nós estamos em Cristo, nós temos acesso a tudo que está liberado na palavra de Deus, e nós não temos que ficar reclamando, murmurando, mas sim viver aquilo que está na palavra de Deus, e no tempo correto, na forma correta, no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, as coisas vão fluir e vão romper na nossa vida. Nós precisamos conhecer a palavra e ter essa revelação. Esse filho mais velho aqui, ele não se alegrou com a festa ali do filho mais novo. Que a gente possa parar de ficar olhando com aquilo, aquele fez isso e aquele fez aquilo, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Não, nós temos que orar, nós temos que abençoar, nós temos que edificar, nós temos que construir, levar as pessoas a ter uma experiência com Deus, a ter uma experiência com o Espírito Santo, a conhecer a palavra, a conhecer o amor de Deus, o Pai Celestial, a paternidade de Deus, e nos alegrarmos. Temos um coração ensinável e humilde e quebrantado, para que a obra de Deus se concretize em cada pessoa ao nosso redor. E que nós possamos nem ser o filho mais novo, que pegou herança e quis ser independente e não viver conforme
aquilo que o pai tinha para a vida dele. E nem um filho mais velho, que mesmo estando na casa de Deus, na casa do pai, ele murmura, ele reclama, ele não entende que por esse comportamento talvez ele está deixando de viver tantas coisas em Deus, como aquele povo do deserto deixou de viver, que em vez de alcançar a terra prometida em 40 dias, ficaram 40 anos. E que essa é a palavra que eu quero trazer para o coração de vocês nessa noite. Essa parábola ela é muito conhecida, mas que traz três pontos aqui muito importantes para nós. Mas que maior do que a atitude do filho mais novo ou do filho mais velho, é que a gente possa sair dessa noite com o entendimento do amor de Deus por nós. De que, independente das nossas escolhas e atitudes, Ele vai sempre estar aberto para nos receber, para nos acolher, da forma como a gente está. Mas também que a gente tenha essa clareza da mente, que Ele não vai nos deixar da forma como a gente está. Ele vai nos transformar, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar todas as nossas, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive. Porque quando nós encontramos com Ele, não tem como nossa vida ser a mesma. Os frutos do Espírito começam a ser gerados. Os princípios da palavra começam a frutificar. A pureza e a santificação começam a ser prática. E a vida começa a ser uma vida que é para a glória de Deus, para a glória dEle. Então que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu sei que é uma passagem, uma parábola que bem autoexplicativa, mas que a gente possa pensar bem sobre se a gente tem sido um desses dois filhos, aquele que está distante do pai, que Deus, você que está participando deste culto agora, se você está distante, o tempo é hoje para você se voltar para a casa do pai, você reconciliar, se arrepender, reconciliar e se entregar novamente a Ele. E também você é aquele que talvez você está até na igreja, está até servindo, mas você não tem se alegrado, você não tem compreendido, você tem reclamado, murmurado, tem vivido um momento de crise, não compreendendo que aquilo que estava sobre Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos acesso ao Pai, acesso àquilo que está na palavra de Deus como promessa para nossas vidas, como valores e princípios, promessas que nós só precisamos alinhar a nossa vida para que a gente possa colhê-los. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Quero orar agora para a gente terminar este culto. Deus, abençoe cada pessoa que está participando deste culto, Deus. Cada pai, fale ao coração deles. Essa passagem tão simples que possa despertar em cada um, Pai, um toque do Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e que possamos ter compreensão da Tua paternidade e do Teu amor por nós. Que nós não possamos permanecer o mesmo, sermos um filho obediente, um filho sábio, um filho que confia naquilo que o Pai tem feito, sabendo que o Senhor é todo poderoso e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá-nos, Deus, sabedoria, para que possamos construir as nossas decisões naquilo que está na Tua palavra, Deus, nas Escrituras, na Bíblia, e não naquilo que nós achamos, não nas nossas próprias escolhas, mas sim em escolhas fundamentadas na Tua palavra, Deus, no nosso relacionamento contigo, Jesus, para que a gente não tome atitudes imaturas, decisões imaturas, e que nosso coração possa estar voltado para o Senhor, Deus, que possamos parar de murmurar, reclamar, possamos descansar no Senhor, Deus, entender que nós temos acesso a tudo em Ti, Deus, e que nós só precisamos descansar no Senhor, sabendo que no tempo certo nós vamos colher aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida.
Espero vocês domingo e uma ótima semana, uma semana abençoada para você. E que possamos dia após dia, amar a Deus, amar a Tua Palavra e amar o nosso próximo, para que Cristo e o reino dele se expanda para o mundo, para o nosso país e para a nossa cidade. Um abraço, gente, e até a próxima.